Salve, salve, minha galera do nono ano. Fala, meus jogadores. Tudo na paz? Professor Eudes entrando na área para falar um pouco com vocês. Galera ávida por conhecimento. Olha só, como eu falei para os senhores, a gente vai ficar nesse restinho de aula falando só de um único assunto, que é a parte de equação de segundo grau. É o assunto mais importante de matemática do nono ano e o cara tem que saber. Não pode terminar o ensino fundamental sem saber esse negócio de equação do segundo grau. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa na última aula sobre o que é que vem a ser coeficiente de uma equação do segundo grau. Professor, você quer dizer que não vai falar sobre isso? Não. Eu vou falar de tudo aqui sobre equação do segundo grau. Sendo que eu tenho total certeza que quando a gente se antecipa e faz algum tipo de pesquisa, mesmo que você não consiga entender, você já tem noção do que vai vir pela frente. Então, a gente vai fazer o contrário. Sempre vocês vão atrás do conteúdo para ter uma noção mínima do que eu vou falar, e quando vocês forem ver essas aulas gravadas, fica bem mais simples de colocar na cabeça. Se ligaram, meus jogadores, como é que vai funcionar? Até porque, como eu já falei para vocês, serão vídeos curtinhos, jogo rápido, papuf, só pegar a ideia, absorver e botar em prática. Uma ideia interessante também. Todos os exemplos que eu vim a fazer aqui nas aulas, eu aconselho vocês a sempre estarem refazendo eles. Eu acredito muito que matemática também é prática, é exercício. Quanto mais exercícios vocês fizerem, tudo flui melhor, tudo fica mais fácil. Então, vamos nos exercitar, ó. Ficar fortinho. Sem mais demoras, vamos começar a apresentação da aula de hoje. A pedido de um aluno, eu vou sair um pouquinho do assunto de equação de segundo grau. A gente vai falar sobre o assunto abordado no último formulário que eu botei para vocês, que é o que é que vem a ser divisor e múltiplo. Realmente, eu espero que vocês entendam com a aula de hoje, porque é assunto que vocês viram no sexto ano, no sétimo e no oitavo ano. Cara, vai chegar no nono ano, ainda dando esses vacilos sem saber? Não pode, não. Mas, né, como eu tenho um apreço especial pelos senhores, a gente vai abrir essa exceção e vamos fazer uma revisão rápida do conteúdo falado lá na lista. Eu não vou responder a lista aqui, não vou, mas eu vou dar algumas dicas que, se você entender a aula desse vídeo, tu consegue resolver as questões do formulário sem maiores problemas. E pode tentar refazer. Está lá aberto, não vou fechar, pode estar refazer o formulário, corrigir o que vocês erraram, quero que fique tudo certo. A intenção aqui não é que vocês sejam castigados por errar, e sim que vocês aprendam. Conhecimento acima de tudo. Lembre, uma mente forte é 70% do sucesso. Sabendo disso, vamos para a apresentação da nossa aula de hoje. E lembre-se, juntos nós somos mais, sempre mais. Ó, primeiro, o que é que vai ser a divisor natural de um número? Divisor nada mais é do que um número que consegue dividir certinho o outro. Não tem nada mais fácil do que entender o que é divisor. Quais são os números que conseguem dividir outro? Exemplo, quais são os divisores de 10? Pensem aí e me digam quais são os números que conseguem dividir certinho o número 10. O número 1. 1 divide todo mundo, tá? 1 divide, é divisor universal. Qualquer número é divisível por 1. Número 1, o número 2, 5 e 10. Por exemplo, vocês entendem que 3 não é divisor de 10? Porque eu não consigo dividir de forma exata 10 por 3.
Então, não vai ser divisor. 4 também não é divisor de 10. Eu não consigo dividir de forma exata 10 por 4. Outro exemplo aí, divisores de 12. 12 possui um pouco mais de divisores do que 10. São 5 divisores. Pausa um pouquinho o vídeo e vê se vocês conseguem adivinhar quais são os divisores de 12. Pausa um pouquinho, anota aí no caderno e confere depois. Pausa um pouquinho, faz e depois despausa. Vamos lá. Vocês acharam esses valores aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 6 e 12? Vocês acharam, parabéns. Estão no caminho certo. Você está travando. Se liga, jogador. Não pode estar errando isso, não. Isso é coisa fácil de matemática. Fácil demais. Divisores de 20. Mais uma vez, pausa o vídeo, faz num rascunhozinho aí, vê se você consegue escrever todos os divisores de 20 e confere com a minha resposta. Vídeo despausado. Vamos ver. Os divisores de 20, todos eles são 1, 2, 4, 10, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Fácil demais, cara. Fácil. E divisores de 30, já sabe, né, qual é a ideia? Pausa, tenta fazer, depois confere. São esses aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, quando eu falo de divisor, nada mais é do que o número que divide certinho um outro valor pré-estabelecido. Múltiplo. Múltiplo é o contrário, tá? Múltiplos são números que podem ser escritos como multiplicações desse valor, tipo 10. 10 vezes 0, dá quanto? Dá 0. 0 é um múltiplo de 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Então, são resultados de multiplicações com esse número. Os múltiplos de 10 são esses aqui, ó. Perceba que vão de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, por aí vai. Diferente de divisor, que tem a quantidade que você pode contar, tem fim a quantidade de divisores, a quantidade de múltiplos é infinita. Existem infinitos múltiplos. Múltiplos de 2. Lembra, aqui acontece uma coisa parecida. Assim como o número 1 sempre era divisor, o número 0 sempre vai ser múltiplo. Os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sempre de 2 em 2. É simples demais. Múltiplos de 3. Acho que vocês observando aí como é que está sendo essa levada, acho que fica bem fácil, é intuitivo demais. Você bate o olho e entende o que é múltiplo. Múltiplos de 5, tá aqui, ó. Eu até esqueci do 5. Deixa eu botar aquela correção, cara. Como é que eu não posso ter colocado o 5? 5 também é múltiplo, né? 5 é múltiplo dele mesmo. Então tá aí, ó. Múltiplo da nossa galera aí, de 5. 0, 5, 10, 15, 20. De 5 em 5. Números primos. É uma classe numérica que se fala muito no fundamental. Números primos são números que possuem apenas dois divisores diferentes. Esses divisores são o número 1 e ele mesmo. Ou seja, só existem dois números que conseguem dividir certinho esses números primos. Exemplo, o número 4 ele não é primo, porque ele não tem só dois divisores. Os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Tem três divisores. Não é primo. O número 16 também não é um número primo. Se você for olhar o número de divisores de 16, eu tenho um bocado, cara. São 5 divisores. Para ser primo, só pode ter dois divisores, que é um e ele mesmo. 3 é primo. Os divisores de 3 é só 1 e 3. Só tem dois divisores. 2 é primo. Só tem dois divisores, que é 1 e 2. Enfim, vocês podem usar essa regra para estar descobrindo se o número é primo ou não, se tem mais de dois divisores. Se tiver mais de dois divisores, não é primo. Se tiver só dois, é primo. Ou o que eu aconselho vocês é ter uma tabela, memorizar mesmo os principais números primos. Se você tem eles na cabeça, tu não erra.
Então, os principais números primos. Quando digo principais, são os que a gente mais usa em questão. Não são só esses. Tá? Os números primos é uma quantidade infinita de números primos. Por exemplo, 23 é primo. Não está aparecendo aí, mas 23 é primo. Mas os que a gente mais usa são esses. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. São os que a gente mais usa. Dentre esses três primeiros, 2, 3 e 5, é o que a gente usa, eu acho que em 90% das questões que falam sobre números primos. Então, bota na cabeça. O número 2, o número 3 e o número 5 são os principais números primos. Com uma observação importante, o único número primo que é um número par também é o 2. 2 é um único número que é primo e par. E outra observação, a galera confunde às vezes, o número 1, ele não é um número primo. Não é. O menor número primo é o próprio 2. Decomposição em fatores primos. Técnica que a gente vai usar ao longo de todas as séries, do fundamental e do médio. Todas a gente vai estar usando isso. Decompor em fatores primos é você pegar um número e sair dividindo ele várias vezes por números primos, até chegar a 1. Uma ideia que eu dou para vocês, se o número for par, dá para dividir por 2. E se o número terminar em 5, dá para dividir por 5. Então, 900. Se você dividir por 2, dá 450. Você divide e bota o resultado embaixo. 450 dividido por 2, dá 225. Terminou em 5, divide esse número por 5. 225 dividido por 5 é 45. 45 aqui dividido por 5 dá 9. 9 é um número ímpar, possivelmente ele é divisível por 3, né? E é. 9 dividido por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Quando chegar a 1, você terminou a decomposição, aí você vai observar. Quais são os fatores que apareceram? Apareceram o 2, o 3 e o 5. Cada um deles apareceu duas vezes. Ó. O 2 apareceu duas vezes, o 5 apareceu duas vezes e o 3 apareceu duas vezes. Quando você for escrever na forma fatorada, que é uma multiplicação de potências, você bota os números que apareceram, que foi 2, 3 e 5, e em cima você bota a quantidade de vezes que eles apareceram. Essa quantidade de vezes é chamada de expoente. Então, isso aqui é a forma fatorada do número 900. O último exemplo. Peço que vocês tentem refazer esses exemplos em casa, né? Ver se bate. 144. 144 dá para dividir por 2, dá 72. Dividindo por 2 de novo, dá 36. Por 2, 18. Por 2, 9. A gente sempre dividiu por 2 porque todos os números aí eram pares. Se os números forem pares, você vai conseguir dividir por 2. 9 dá para dividir por 3. Por 3 dá 3. Então, a forma fatorada aqui, eu até botei um negócio errado, contei errado, ó. 1, 2, 3, 4. Aparecem 4. Aparecem aí 4 números 2. Por isso ficou 2 elevado a 4. E aparecem 2 números 3. 3 elevado a 2. Enfim, com essas ideias na cabeça, dá para resolver aquela atividade sem maiores problemas. Fácil demais mesmo. Então é isso, né? Mais uma vez aqui jogando fácil por vocês e com vocês. Mas por hoje é só. Fiquem em paz, Deus abençoe. Até a próxima aula. Beijo, beijo, forte abraço. Tchauzinho essa galera.